nesse mês de novembro, sobre cura das emoções. Nós estamos falando sobre cura da emoção. E o texto bíblico que é base para esses estudos, cura das emoções, é Romanos 12 e o versículo 2. Amém? E começou no domingo passado. Eu não estive aqui na quarta-feira, mas eu acredito que Deus ele está trabalhando aí no nosso coração, em nome de Cristo Jesus. Amém? Eu quero que você abra aí a sua Bíblia em Hebreus, o capítulo 12. Nós vamos aproveitar, remir o tempo. Se o pastor estiver nos assistindo hoje, ele vai ficar um pouco feliz comigo, porque hoje eu vou me estender um pouquinho mais, porque o tema é muito importante. Amém? Então ele vai falar: puxa, consegui convencer o pastor Aguinaldo. Abração, pastor, sei que você está assistindo. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. O versículo 2 a gente vai ler só a parte A do versículo. Está escrito assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos. Diga assim comigo: livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da fé. O que eu vou compartilhar com você nessa noite é sobre bagagem. E o tema é: se livre da bagagem. Dá para você olhar aí para a pessoa do lado e diga assim para ela: vai se livrar da bagagem hoje. Não. A esposa é uma benção, pastor Marcelo. Se livre da bagagem. Se livre da bagagem. Eu espero que essa mensagem abençoe a sua vida e fale profundamente ao teu coração. Amém? Feche os seus olhos. Pai Santo, eu quero louvar o teu santo nome. E o teu Santo Espírito tem liberdade aqui no meio de nós, ó Eterno, ó Pai, para tocar o nosso coração, para nos trazer, ó Senhor Deus, paz e tranquilidade, para ouvirmos o que o Senhor tem para nos falar nessa noite. Nós cremos, Senhor Deus, que nessa noite o Senhor vai promover cura no meio do teu povo, e nós queremos tomar posse disso, em nome de Cristo Jesus. Por isso, Pai, coloca a guarda nos nossos ouvidos, que a nossa atenção esteja voltada única e exclusivamente para a tua palavra, para aquilo que o Senhor quer nos pregar nessa noite. É o que nós te pedimos em o nome santo do teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Aqueles que eu não pude abraçar ou que eu não abracei, sintam-se abraçados. Deus abençoe a sua vida, seja bem-vindo. Eu costumo sempre ficar até no início da palavra ali, mas hoje não deu. Quem aqui gosta de viajar? Levanta assim a sua mão. Eu acredito que 99% das pessoas gostam de viajar. Pelo menos eu gosto muito. Pastor Marcelo, se você falar assim para mim: pastor Aguinaldo, você vai fazer uma viagem de 3.000 quilômetros dirigindo, eu vou com a maior alegria. Eu gosto disso, é muito bom para mim, eu me sinto muito bem, principalmente na estrada, é muito legal. E essa semana na última semana, na realidade, nós recebemos a visita do nosso cunhado, o irmão da pastora Nilda, e nós tivemos que vir até aqui a cidade para comprar algumas coisas. E nós viemos conversando e falando sobre viagem. E nós começamos a conversar sobre uma viagem que a gente fez para Pernambuco em 2015. Pernambuco é terra da pastora Nilda. E ali conversando, a gente percebeu que foi bem legal, mas foi muito cansativo. Então a gente começou a discutir como que seria uma nova viagem se nós fizéssemos. Como que ela deveria ser? Ela teria que ser sem pressa. A gente
teria que apreciar as paisagens, não é verdade? Tirar muitas fotos, enfim, curtir o máximo que pudéssemos durante a viagem, sem pressa nenhuma. Eu acredito que assim como eu, as pessoas, muitas pessoas, elas apreciam aquele ambiente que antecede uma viagem. O planejamento, as ideias, a programação, enfim. Mas tem um detalhe, queridos, que geralmente nós deixamos para resolver de última hora: a bagagem. A gente sempre deixa a bagagem por último. E essa parte, ela não é fácil. O planejamento, beleza. As ideias, beleza. O programa, tudo bem. Mas quando chega na parte das bagagens, parece que o estresse e o cansaço começam a tomar conta da gente antes de começar a viagem. Irmãos, bagagem não devia existir. Bagagem, para mim, eu entendo como sinônimo de estresse e de preocupação. Definitivamente nós não deveríamos levar bagagens nas nossas viagens. Talvez você olhe e diga assim: tá maluco, pastor? Quem é que viaja sem bagagem? Ainda bem, queridos, que a gente não viaja sempre. Amém? Amém sim, amém não? Amém não. Amém não. Sabe por que não, queridos? Porque a nossa vida é uma viagem. A minha vida, a sua vida é uma viagem. E sem perceber, diariamente nós vamos nos enchendo de bagagem. Desde a hora que nós levantamos, nós pegamos e saímos carregando as nossas bagagens. Bom seria se isso fosse raro de acontecer, mas acontece constantemente. Pastor, mas que tipo de bagagem, que bagagem é essa? A bagagem que mexe com as nossas emoções. Eu poderia, quando comecei a preparar, eu poderia falar especificamente de uma emoção. Eu poderia falar de ira, poderia falar de medo, de culpa, de ansiedade, que são emoções que colocam a gente para baixo, que nos oprime, que deprime. É ruim. Mas hoje eu vou falar de uma outra coisa, algo que na minha visão é a pior de todas as emoções, uma emoção negativa que provoca outras emoções negativas: a autoconfiança. Autoconfiança? Mas autoconfiança é uma emoção negativa, pastor? Vocês vão entender aonde é que eu quero chegar no decorrer dessa mensagem. Essa verdade é que nos últimos tempos, amados, nós ouvimos muito sobre marketing pessoal, nós ouvimos muito sobre autoestima, autoconfiança, autoajuda e por aí vai. Agora presta atenção, deixa eu me arrumar aqui com vocês. Ser autoconfiante em vários momentos da nossa vida é essencial. Nós precisamos sim crer que somos capazes. Mas o grande problema é quando essa bagagem, essa emoção, a autoconfiança fica grande demais dentro de nós e nós vamos nos tornando tão autoconfiantes que nos esquecemos de Deus. E passamos a confiar apenas na nossa própria capacidade de cura, de enfrentar problemas, de solucionar crises. Autoconfiança para nós, os crentes em Cristo Jesus, consiste em crer, desculpe a redundância, em crer com convicção inabalável que é Cristo que nos torna capaz. Amém sim, amém não? Quantos estão comigo? Muitas vezes, sabe o que a gente faz? A gente brada,
te fala bem alto: eu posso, eu consigo, eu tenho capacidade e disposição. Pastor, mas está errado isso? Está errado falar isso? Não, não tem nada de errado na frase, mas ela jamais pode deixar de ser seguida pela expressão em Deus. Eu jamais posso dizer essas coisas sem acreditar e declarar a mim que a minha confiança está em Deus. Eu posso em Deus, eu consigo em Deus, eu tenho capacidade em Deus. Paulo, após exortar os filipenses a cuidar bem das suas emoções, lá em Filipenses capítulo 4, versículo 13, ele diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Somente o Senhor, querido, é que pode nos capacitar, romper os obstáculos que surgem diante de nós continuamente, todos os dias, superar os nossos bloqueios e ajudar a vencer as nossas limitações. Portanto, cuidado com a autoconfiança. Diga para a pessoa que está pertinho de você: cuidado com a autoconfiança. Olha o que Jeremias capítulo 17, versículos 5 e 6, olha o que está escrito, e olha quem diz: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia no homem, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem, habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Muitas vezes as pessoas, elas interpretam equivocadamente esse texto da palavra de Deus. Eu, por exemplo, eu gosto muito da nova versão internacional da Bíblia. Mas se você ler esse texto lá, ele vai estar dizendo: maldito homens que confia nos homens. E eu não gosto, porque sai da originalidade da palavra de Deus. Mas no versículo 5 aqui, o que Deus está falando, ele está se referindo ao homem que confia em si mesmo. E no versículo 6, Deus está falando do resultado do homem que confia em si mesmo. Muitas vezes nós vamos ao extremo, nós não participamos, Deus, da nossa vida e nos enchemos de medo e de insegurança, ou então nós nos tornamos muito corajosos, confiantes em nós mesmos e nos esquecemos de Deus. Olha o que diz na continuação de Jeremias 17, versículos 7 a 9, diz assim: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como a árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar o seu fruto. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Diga-se comigo: uau! Para um tempo para você ler. E para você dizer assim: eu quero ouvir isso, é como Deus estivesse falando no meu coração. E Deus está falando no teu coração nessa noite. Eu creio nisso. Provérbios capítulo 3, o versículo 5 e 6. O sábio diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie, não confie, não se estribe no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas.
Deus, promessa do Senhor. Mas quantas vezes a nossa autossuficiência grita: eu não preciso de conselho, por cima de mim só os helicópteros, eu sei me virar sozinho, eu não preciso participar de uma célula, e na igreja todo domingo, para quê? Eu não preciso de uma pessoa madura me aconselhando, eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor. Sabe que, irmãos, o que nós precisamos, eu e você, eu estou abrindo o coração aqui junto com você, eu gostaria que você abrisse o seu coração para ouvir o que Deus está dizendo nessa noite. Sabe o que nós precisamos? Ouvir mais. Mas nós falamos mais do que devíamos, e tomamos decisões baseadas nas vozes do nosso coração. Nós precisamos, queridos, pensar antes de falar, mas geralmente nós falamos e depois nós pensamos. Diga assim: fala, Deus. No passado, pastor Marcelo, quando a polícia ela era meia truculenta, não, hoje a polícia é uma bênção, ela é muito educada, mas antigamente a polícia era truculenta, e tinha certos policiais que tinha a fama de que ele chegava, dava 10 tiros primeiro na pessoa e depois perguntava qual é o nome. A gente, quando a gente fala sem pensar, é dessa forma também. Nós da nossa boca sai espada, faca, peixeira, canhão, tiro, metralhadora. Machucamos, ferimos, entristecemos. E depois que a gente vai pensar, diga assim: misericórdia. Sabe do que nós precisamos? Nós precisamos ser pacientes, mas nós não nos sujeitamos a esperar em Deus. Nós precisamos, queridos, entregar tudo para Deus, mas sempre nós estamos tentando resolver as situações que só o Senhor, só Deus pode solucionar. Perdão pelo que eu vou dizer, mas nós nos tornamos cabeçudos demais, independentes demais, autoconfiantes demais, como a gente acabou de cantar aqui agora há pouco. E o resultado de tudo isso é que a bagagem ela vai ficando cada vez mais pesada. E de carregar tanto peso, queridos, nós ficamos exaustos, nós ficamos cansados, sem forças, desanimados, frios, fracos espiritualmente. Embora somos nós mesmos que assumimos toda a bagagem, é escolha nossa, é decisão nossa. É nós que colocamos muitos pesos na nossa costa, na nossa mente, no nosso coração e nas emoções. Às vezes a gente tem mania de culpar o diabo. O diabo é responsável por tudo, mas é decisões nossas. Tem crente que quando o diabo vê o crente, ele se esconde, porque ele sabe que o crente vai colocar a culpa nele. E a gente vai colocando tudo isso nas nossas costas, nas nossas mentes, nas nossas emoções, e nós só nos damos conta que nós estamos carregando o que não deveríamos carregar, quando o estrago está feito. A vida, queridos, é uma viagem que deve ser feita da maneira certa, com leveza, com paz no coração. A exortação de Deus para mim e para você nessa noite é: se livre das bagagens que atrapalham. Olha só a receita que Deus nos dá nessa noite para fazer uma viagem abençoada. Hebreus capítulo 12, capítulo que nós lemos. Olha o que diz no versículo 1 na parte B: livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve.
Paulo ele está exortando aqui os crentes a se livrar de tudo que impede correr a corrida da fé. São os embaraços, é o pecado, as bagagens desnecessárias que nós colocamos sobre nós, que nos impede de sermos aquilo que Deus realmente quer que eu e você seja. A continuação diz assim: e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. A vida cristã ela é comparada a uma corrida, e ela só pode ser vencida se nós perseverarmos até o fim. Amém? Resumindo, Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2, é um convite, nos convida primeiro a olhar para o passado. Para quê? Para nos inspirar nos exemplos de fé daqueles que nos precederam. Hebreus capítulo 12, ele nos convida a olhar para o nosso presente, se livrando das bagagens que nos embaraça e que nos impede de seguir Jesus verdadeiramente, ou seguir de verdade Jesus. Hebreus capítulo 12, ele é um convite para nós olharmos para o futuro, corrermos com perseverança em direção da meta, com os olhos fixos em Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Sabe, irmãos, a Bíblia ensina que nós devemos nos livrar de tudo que nos cansam emocionalmente e que atrapalham a nossa jornada. Tá bom, pastor, legal. Aonde é que nós descarregamos toda essa bagagem? Existe um lugar que você pode descarregar tudo. Você pode descarregar o seu medo, você pode descarregar a sua decepção, você pode descarregar as suas tristezas, você pode descarregar a sua amargura, você pode descarregar as suas desilusões. Sabe onde? Em Jesus. Jesus, ele está dizendo assim para você, para mim, para você nessa noite: vinde a mim todos vós que estão sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É difícil? Não. Então falta o que, pastor? Então falta o que, meu irmão? Falta assumir quem realmente nós somos. Precisamos, queridos, assumir que somos ovelhas do Senhor. Diga assim comigo: eu sou ovelha do pastor Aguinaldo. Não? Então vamos lá. Eu sou ovelha do pastor Marcelo. Somos ovelhas de quem então? De Jesus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Nós somos ovelhas, queridos, de Jesus. Olha o Salmo 23, o versículo 1, a primeira parte, o que está escrito: o Senhor é o meu pastor. Você já parou para pensar qual foi a motivação do coração de Davi para chamar Deus de pastor? Pensa comigo. Se foi o Espírito Santo que inspirou todos os escritores da Bíblia, logo, consequentemente, foi o próprio Deus que fez essa comparação. Agora, por que entre tantos animais, por que nós fomos comparados com ovelhas? Por que Ele nos chamou de ovelhas? Ele poderia ter nos chamado de touro, de águia, de girafa. Ele podia nos chamar de elefante. Ele poderia nos chamar de peixe. Mas não. Nós fomos comparados a ovelhas. Ovelhas, queridos, é o animal que menos tem capacidade de cuidar de si mesmo. Você já viu, por acaso você já viu algum treinador de ovelhas?
Você já viu em algum circo ovelha dando cambalhota, ou então ovelhas adestradas? Não. Ovelhas não conseguem realizar essas coisas. Ovelhas, elas são indefesas, elas não possuem garras, não possuem presas, elas não são de atacar, elas não são de correr atrás da gente. É duro o que eu vou dizer, mas a verdade é que ovelhas são bobas. É por isso que nós nunca vimos nos times de futebol como mascote uma ovelha. Não. Geralmente os times de futebol, os animais que eles colocam expressam fúria, garra, força, esperteza. O Santos, por exemplo, tem uma orca, que é chamada de assassina dos mares. O Corinthians tem um gambá. Não, deixa para lá. Não é um gambá, né? Deixa para lá. Ovelhas não representam esses valores. Eu vou apanhar na saída, eu sei disso. Se eu estivesse lá na igreja de Santos, não aconteceria. Mas a verdade é essa. Gato, ele pode se limpar? Sim. Cachorro se limpa? Sim. Passarinho toma banho? Sim. Você vê naqueles filmes, aqueles ursos enormes, eles vão no rio e ficam tomando banho, maravilha. E ovelhas? Ovelhas, elas se sujam e permanecem sujas. E tudo bem. Davi, ele poderia muito bem usar uma outra comparação. Ele poderia dizer assim: o Senhor é o meu comandante, o meu general, e eu sou o seu soldado. O Senhor é a minha inspiração, né, pastor Branco? O Senhor é a minha inspiração e eu sou o seu artista. Ele poderia dizer assim: o Senhor é o meu rei e eu sou o seu embaixador. Mas não. Ele disse: o Senhor é o meu pastor. Amados, Davi, ele foi detentor de muitas qualidades. Ele foi músico, ele foi escritor, ele foi guerreiro. No entanto, o que veio ao seu coração foi justamente a imagem de Deus como pastor. Davi também foi um pastor. E por isso ele compreendeu e sabia que as ovelhas não davam conta de se cuidarem e de caminhar sozinhas. Assim como eu e você, nós não damos conta. Pastor, eu discordo de você. Então você está quadradamente enganado. O modo que Davi cuidava das ovelhas, queridos, o inspirou para ilustrar o modo com o qual Deus cuida de mim e de você. Somos ovelhas. Ovelhas necessitam de pastor. Não adianta ser autoconfiante. Nós necessitamos ser guiados e cuidados pelo supremo pastor, que é Jesus. Talvez tenha alguém muito autoconfiante nessa noite que possa dizer: tudo isso é balela, vai dar nada. Então deixa eu te fazer uma pergunta, algumas perguntas. Você pode controlar o seu ânimo? Quando você está abatido? Quando você está pessimista? Ou na realidade o otimismo constante e o equilíbrio descreve você? Outra pergunta: você vive em paz consigo e com todos? Ou você pode se descrever como alguém que é agradável em todos os seus relacionamentos, que ama a todos e por todos é amado? Será que eu posso te descrever como alguém que não tem temor, como alguém que não tem medo, como alguém que nada assusta? Você não precisa de perdão? Ou você é alguém que nunca faz nada errado, que sempre é honesto, que não fere, que não machuca,
que não trapaceia, que nunca mente. Irmãos, se nós formos sinceros conosco mesmos, nós vamos perceber que tem cargas que precisam ser lançadas fora. Eu estou falando para vocês nessa noite de entrega total. De entrega total para a cura das nossas emoções. Entregar para Jesus toda a bagagem. Ele pode tirar as cargas dos nossos ombros, do nosso coração, da nossa alma, porque Ele é o nosso supremo e bom pastor, e nós, eu e você, ovelhas do seu aprisco. Amém sim? Amém não? Quantos estão comigo? É entregando tudo, queridos, que milhões de pessoas são curadas. Pessoas amedrontadas que encontraram Pai, que encontraram paz, que encontraram Senhor. Quem sabe desses milhões de corações, um pode ser o seu. E aí? Você tem bagagem? Você tem bagagens aí com você? Eu tenho certeza de uma coisa: Deus, Ele quer aliviar isso. Quantos creem nisso? Ele quer aliviar. Já concluindo, queridos, esse é o convite de Deus para essa noite. É o convite de Deus para mim e para você. Você só precisa dar o primeiro passo para se livrar dos pesos. Tente por amor aos que você ama e que ama você. Sabe por quê, queridos? Essa palavra foi trazida para o seu coração, porque o impacto, o excesso de autoconfiança, ele é destruidor. Ele provoca a ira, a insegurança, a indiferença, a imaturidade, a insensibilidade, a arrogância, o medo, a culpa, o preconceito. Faça por amor a Deus. Livre-se da bagagem. Sabe, porque Deus não tem conseguido usar alguns de nós, porque nós andamos exaustos, cansados, sem forças, de tanto carregar esses pesos e essas cargas que nos impedem de correr. Muitos têm culpado Deus, o pastor, deixam a igreja, o ministério. Mas como partilhar graça se nós estamos cheios de culpa? Como levar conforto se estamos deprimidos e desanimados? Como ajudar a levar a carga de alguém se nós estamos indisponíveis por causa do excesso de bagagem? Por aqueles a quem você ama, entregue a bagagem. Pelo Deus a quem você serve, pelo Deus ao qual nós servimos, entregue a Ele a sua autoconfiança, porque o desejo dEle é te fortalecer. Jesus, Ele quer te fortalecer. Amém? Quantos querem ser fortes em Cristo Jesus? Olha o que diz Isaías 40, verso 29 a 31, diz: o Senhor Deus, está falando de Jesus aqui, Ele dá força ao cansado e multiplica a força dos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças,
subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Então eu quero pedir para você fechar os seus olhos. Coloca a mão no seu coração e fecha os seus olhos. Nós vamos orar por você, nós vamos clamar a Deus aqui por você. Mas deixa eu te dizer algo ainda, com os seus olhos fechados aí, bem fechados. Porque eu quero que você medite nisso que você ouviu e que você seja sincero e transparente ao Senhor nessa noite. Para sua própria alegria. Vamos fazer uma viagem sem bagagem. Há certos pesos na vida que você simplesmente não precisa carregar. O Senhor está lhe pedindo para que você pare agora. Largue todos os pesos, todos os embaraços. E a partir de agora você comece a confiar única e exclusivamente nele. O Senhor Deus, o seu Pai Celestial, está reivindicando a sua bagagem, em nome de Jesus. Fica com a sua mão no seu coração. Medite no que você ouviu nessa noite. Tudo, ó Cristo, a ti. Entrego
pedir para você ficar de pé e nós vamos orar juntos agora em nome de Cristo Jesus. Aleluia! Nós vamos fazer uma oração de cura, nós vamos fazer uma oração de renúncia das nossas emoções negativas em nome de Cristo Jesus. Nós vamos orar para que o Senhor traga cura nessa noite. Nós não vamos sair daqui do mesmo jeito, mas vamos sair daqui tocados, abençoados e curados pelo Senhor. Aleluia! Continua com seus olhos fechados, continua com seus olhos fechados. Aleluia! Coloque a sua mão no seu coração e diga assim comigo: Senhor Jesus. Pode dizer comigo assim: Senhor Jesus, eu me rendo a Ti de todo o meu coração. Diga assim: eu reconheço que carrego em mim emoções negativas que têm me aprisionado e que me impedem de experimentar a Tua paz, a paz que excede todo entendimento, a paz que eu quero ter para receber todas as bênçãos que estão reservadas para mim. Aleluia! Diga assim: eu renuncio e entrego ao Senhor a minha autoconfiança humana. Eu renuncio e entrego todo o meu sentimento de ira e culpa, sentimento de tristeza e vergonha, sentimento de ansiedade e inveja, sentimento de medo e ciúmes, sentimento de frustração e insegurança. Saiam hoje da minha vida. Diga assim: saiam todos os sentimentos negativos da minha vida. A minha mente, o meu coração é do Senhor. Diga assim para Ele: Senhor, eu entrego a minha vida, eu entrego o meu coração e todos esses sentimentos negativos. Diga assim: Senhor Jesus, eu creio na Tua infinita misericórdia. Purifica o meu coração e me liberta de todas as amarras do passado e do presente, e me dará um futuro de bênção e vitórias. Amém? Diga assim: enche-me com o Teu Santo Espírito. Diga assim: concede-me graça e me ajude a perdoar a mim mesmo e aos outros. Aguardo com fé a Tua transformação na minha mente, no meu coração, na minha alma. Diga assim: eu quero experimentar todos os dias a Sua boa, agradável e perfeita vontade para minha vida. Diga assim: porque eu sou. Diga assim: porque eu sou ovelha do Teu aprisco, e que a Tua luz brilhe sobre a minha vida, e que a minha vida seja uma luz brilhando neste mundo, e que o Senhor possa me guiar para o futuro mais feliz e pleno em nome de Cristo Jesus. E se você pode, aplauda o Senhor. Se você pode, glorifique o nome do Senhor. Diga para Ele: Deus, eu estou curado nessa noite. Eu recebo a cura que o Senhor tem na minha vida. Em nome de Jesus. Seja feito